Então, muito boa tarde, professor Armindo Vaz. É um prazer para a editora tê-lo aqui consigo na Feira do Livro. A primeira pergunta que eu lhe colocava era a seguinte: a Bíblia é o livro mais publicado da história e queria saber de que formas tem contribuído esta obra para a literatura ao longo dos tempos. Realmente, a Bíblia é o livro dos livros. É o livro mais estudado, mais traduzido de todos os livros existentes no mundo. E nós podemos dizer que ele está nas nossas vidas da cultura ocidental. Foi, sem dúvida, o livro que mais influência exerceu na cultura ocidental, só vindo muito depois a Odisseia e a Ilíada de Homero. Símbolos, imagens, metáforas, frases, temas, personagens povoam a nossa literatura, a nossa cultura, as nossas artes do Ocidente como nenhum outro livro. Realmente a Bíblia foi uma mina de símbolos, de ideias, de inspiração para os nossos escritores, para os nossos escultores, para os nossos pensadores, para os nossos literatos ao longo de pelo menos 20 séculos de existência. E nesse sentido nós podemos dizer que ele foi, na cultura ocidental, o livro dos livros e também o livro da vida de milhões e milhões de pessoas, sobretudo dos santos, que deixaram impregnar a sua própria vida com não só ideias, mas também com imagens, com sentimentos, com emoções que povoam de les a les a Bíblia inteira. E por que decidiu dedicar a sua vida profissional e literária a esta temática? Foi uma paixão que me agarrou desde muito cedo. Eu estava a estudar Teologia em Roma, na Faculdade de Teologia Pontifícia chamada Teresiano, e depois de ter terminado a licenciatura em Teologia Dogmática, o reitor da universidade e o diretor da faculdade pediu-me para eu estudar, fazer a tese doutoral em Teologia Dogmática. E eu disse-lhe: professor, eu gostaria muito de estudar Bíblia. E ele respondeu-me: mas nós temos para ti o projeto de fazeres a tese em Teologia Dogmática. E eu não sabia como sair-me daquela insistência dele com os meus anos, os meus 22, 23 anos de juventude. E então peguei no Concílio Vaticano II, que estava ainda a decorrer, dizendo-lhe: mas o Concílio Vaticano II insiste em que a Bíblia deve ser a alma da teologia e, portanto, também da teologia dogmática. Seria mais lógico, Sr. Reitor, eu estudar primeiro Bíblia e depois, então, estudar teologia dogmática. Eu prometo-lhe vir a estudar teologia dogmática, se é isso que querem para mim, mas gostaria primeiro de estudar Bíblia. E ele concedeu-me, sabendo eu que, ao fim de 3 anos, ele acabava o seu cargo de reitor e eu ficava livre para continuar a estudar Bíblia. E assim foi. Eu comecei a estudar Bíblia no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, que era o único, à altura, que podia conceder o grau em Ciências Bíblicas. E assim tirei uma licenciatura em Ciências Bíblicas
e depois fiz o doutoramento também em Ciências Bíblicas, com muito gosto e muito prazer, com grande dedicação, e desde então nunca mais larguei os estudos da Bíblia, que redundaram e frutificaram neste livro que agora saiu, com o título de Palavra Viva, Escritura Poderosa. E que histórias particulares ou curiosidades descobriu ao longo do estudo que tem feito? Histórias relativas à Bíblia ou no estudo genérico da teologia, daquilo que tenha sido a sua vida profissional? Pois, várias histórias, mas sobretudo aquela que mais me marcou foi a de eu sentir a necessidade de ir para a Terra Santa para melhor aprofundar os estudos da Bíblia. Já tinha terminado a minha licenciatura em Ciências Bíblicas, então fui um período alargado para a Terra Santa, um pouco ao jeito de São Jerónimo, que é o padroeiro dos biblistas, e que também, para traduzir a Bíblia para o latim, foi para a Terra Santa aprofundar as línguas bíblicas, sobretudo o hebraico, e dedicou-se durante anos a aprofundar a língua hebraica para depois poder traduzir do original hebraico o Antigo Testamento para o latim. E foi assim que nós tivemos, de São Jerónimo, a grande tradução latina da Vulgata. Eu também tive um grande gozo em percorrer de les a les as terras por onde tinha caminhado Jesus, mas por onde também tinham passado as grandes personagens bíblicas, desde Abraão, passando por todos os patriarcas, profetas, a terra dos profetas, sim, a terra de Paulo, a terra onde Paulo também viveu muito, e a terra dos apóstolos. E aí eu pude quase respirar o clima bíblico e deixar-me impregnar dos sentimentos da Terra Santa. Foi muito interessante. A palavra pode ser ao mesmo tempo verdade e mistério. Pergunto-lhe até onde vai o limite da palavra, se há para si algum sentimento ou ação que não possa ser materializado numa escritura ou numa conversa. A palavra é aquela que distingue o ser humano de qualquer outro ser, porque é precisamente a palavra que só nós, seres humanos, podemos pronunciar, e por isso ela é distintiva daquilo que nós somos, daquilo que fazemos e sobretudo daquilo que dizemos. Com certeza que nós nos podemos exprimir com várias linguagens, para além da palavra. São os gestos, são o olhar, o ouvido. Nós podemos exprimir-nos de muitas maneiras, mas a palavra é aquela que ainda melhor dá expressão aos nossos sentimentos, à nossa vida, ao nosso ser. E por isso eu acho que a palavra é a que melhor nos exprime, mas ela também tem limites, podemos dizer. A um dado momento nós temos dificuldade em exprimir-nos para além daquilo que somos capazes de pronunciar através de uma palavra, porque há mais vida para além da palavra. Há a vida do mundo inefável, do mundo indizível e do mundo invisível, do mundo transcendente, com o qual nós sim podemos dizer alguma coisa por meio da palavra, mas só se for a palavra imagética, a palavra que afinal nos projeta para além de nós próprios e para além da própria palavra. É um mundo
do divino, é o mundo da transcendência, é o mundo indizível para o qual nós tendemos, para o qual nós nos sentimos vocacionados e atraídos, mas aonde a palavra não é capaz de dizer grande coisa. Por exemplo, de Deus, é verdade, nós podemos dizer muito através da palavra, mas a um dado momento é precisamente a realidade apofática, como diziam os padres da Igreja, os monges da Idade Média, é precisamente o mundo apofático que nos atrai e do qual nós não somos capazes de dizer. Só podemos sentir através do silêncio e precisamente do silêncio. Mas acho que a palavra tem muito a ver com as Sagradas Escrituras e por isso foi a palavra que eu escolhi para título deste livro sobre a Bíblia. Este meu livro quer ser uma palavra sobre a palavra por excelência, que encarnou na pessoa de Jesus Cristo, a palavra que é revelação de Deus para nós e também a palavra escrita. E por isso faz parte do título deste livro, Escritura Poderosa. A palavra é aquela que articula tudo aquilo que eu digo neste livro sobre a Bíblia. Espero que o leitor deste livro perceba que a palavra é precisamente o centro nevrálgico ao redor do qual nós podemos perceber todas as linguagens da Bíblia, que não são só palavras, mas que são também emoções, provocações, interrogações, dúvidas, sentimentos. E para finalizar, perguntar-lhe o que espera desta 83ª edição da Feira do Livro e como é que vê o futuro do mesmo, do objeto livre. Eu espero que a Feira do Livro seja aquilo que ela já significa na própria palavra. Feira. Feira, em latim, tem a ver com festa. E, portanto, a Feira do Livro é a festa do livro. E eu gostaria que realmente, para além das muitas ou poucas vendas de livros, que ela seja para a maioria das pessoas, dos milhares e milhares de pessoas que estão a passar por aqui, não só esta tarde, mas durante todo o tempo da feira, que ela seja um convite ao encontro com o livro. Porque um livro é um encontro. O livro suscita um encontro entre o autor do mesmo e o seu eventual leitor. Que o livro, mesmo que não seja comprado pelo leitor, possa ser um encontro para o eventual leitor. Que ele possa regalar-se a olhar para dezenas e centenas de títulos de livro que já em si ou só por si já podem ser um convite a dançar com o livro, a dar voltas às palavras do título e a convidá-lo a eventualmente comprar algum para que se delicie em certos momentos de silêncio lá em casa, no santuário recôndito da sua habitação. Muito obrigado, professor Armindo Vaz. Eu que agradeço. Obrigado e tenha uma boa Feira do Livro. Muito obrigado. Agradeço também à Universidade Católica Editora esta oportunidade que me deu de falar sobre este meu livro, que realmente quer ser um encontro com os leitores, mas na minha visão quer provocar para outro encontro. É um livro que pode ser um encontro do leitor com o autor, quer ser sobretudo um convite a que o leitor se encontre com outro livro, que é o livro da Bíblia. Oxalá que isso aconteça. Muito obrigado.